pessoal. Charles. Boa noite a todos. Funcionando? Boa noite a todos. Um grande privilégio podermos estarmos juntos essa noite. Eu quero agradecer ao convite, pastor Edilson, irmã Agnes, também do Dani. É um privilégio para mim podermos cultuar a Deus e também fazer isso de uma maneira que possamos olhar para a nossa tradição, que é tão bonita, tão rica, de tantos elementos que podem ser aproveitados também na contextualização do Evangelho. Meu nome é Charles Velasquez, eu sou seminarista e membro da Igreja Batista aqui em Santa Rosa, e é um privilégio para mim essa noite podermos olhar para a palavra de Deus e entendermos o que Ele tem a dizer ao nosso coração. E eu gostaria que você, nessa noite, pudesse estar atento. Eu precisaria muito que você conseguisse ficar comigo e a gente conseguisse entender aquilo que Deus está querendo nos dizer essa noite, né? Eu gostaria de continuar orando. Senhor Deus e Pai, que grande privilégio essa noite podermos estar aqui na Igreja Batista Planalto, mesmo em meio à Semana Farroupilha, com tantas restrições devido à pandemia que temos, nós podemos nos reunir, te cultuar acima das nossas tradições, mas também fazê-lo por meio das nossas tradições, olhando para Ti, que está acima de tudo. Por isso nós te agradecemos pelo chimarrão, pela costela, pelo cavalo crioulo, pelos galpões nas querências, mas nós queremos te agradecer por algo que está acima disso tudo, ao verdadeiro Evangelho. Tu amaste o mundo de tal maneira que enviaste o teu Filho a este mundo, para que por meio dele nós pudéssemos crer e ser salvos. E isso nós te agradecemos acima de tudo isso. Por isso abençoe esse culto, Senhor. Faze com que nossos ouvidos estejam atentos à tua voz, possamos ouvir a tua palavra e aplicarmos ela em nossa vida. Nos guia e nos orienta de acordo com a tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para a tradição gaúcha, por exemplo, a gente vê uma verdade nela, né? Como é que eu poderia dizer isso para você? Por exemplo, na minha pilcha, se eu viesse aqui nessa noite de bombacha, de alpargata e de uma gravata pendurada na gola, você iria dizer, tem algo de errado aí, essa indumentária dele. Mas como é que você sabe que havia algo de errado, por exemplo, se eu viesse de havaianas no lugar de uma alpargata? Ou no lugar da bombacha eu tivesse de calça jeans, de lenço e de chapéu? Você saberia que existiria alguma coisa falsa que não está de acordo, né, com aquilo que é uma verdade. Ou seja, a indumentária da tradição, a indumentária do gaúcho é uma verdade, ela tem um meio, né, eu reconheço ela a partir daquilo que eu conheço como verdade. Se eu enxergo algo que não está de acordo, então eu passo a dizer, não, tem uma coisa que não está legal, uma coisa falsa, né? Essa gravata não deveria estar aí, esse havaianas não deveria estar aí, né? Deveria ter outros elementos nesse lugar. Por que eu estou dizendo isso? A mensagem dessa noite tem como tema, como título, o verdadeiro Evangelho. E é justamente isso, porque quando a gente olha, eu já muitas vezes conversei com pessoas, até eu mesmo, em tempos atrás, e perguntava assim, será que você poderia me dizer o que é o Evangelho? E pasmem vocês, muitos de nós não sabem, na verdade, o que é o Evangelho. Na sua essência, né, na verdade, naquilo que mesmo a palavra de Deus quer trazer como o verdadeiro Evangelho. E eu digo isso porque quando eu olho à nossa volta, quando nós olhamos à nossa volta, nós vemos como nós viríamos uma gravata falsa num contexto da indumentária gaúcha, nós também vemos no nosso dia a dia falsos evangelhos. E muitas vezes as pessoas não conseguem discernir essa falsidade no evangelho, ou elementos que não estão de acordo com o verdadeiro evangelho, porque não conhecem o verdadeiro. Por exemplo, existe o evangelho hoje em dia, um falso evangelho muito em voga, como forma de introdução à mensagem. Vou citar aqui 5 tipos de falso evangelho muito comum no nosso dia. Por questões de ética, não vou citar igrejas, denominações, pastores, não vou fazer nada disso. Mas eu tenho que denunciar as doutrinas. O falso evangelho da prosperidade, por exemplo, o que há de errado nele?
O errado é que, na verdade, o verdadeiro evangelho, ele é como a indumentária gaúcha. Existe um verdadeiro. Mas quando tem algo a mais que não é da verdade, ele se torna falso. Correto? O evangelho da prosperidade, por exemplo, é Jesus mais a oferta. Ou seja, o falso evangelho da prosperidade ensina que eu preciso, além de crer em Jesus, eu também preciso dizimar. E dessa forma eu faço uma espécie de barganha com Deus. Eu estou ofertando, estou dizimando, estou contribuindo, e Deus é obrigado a me abençoar com a prosperidade. Um outro falso evangelho muito comum nos dias de hoje é o falso evangelho do amor tudo pode. Ou seja, eu venho para Jesus e Jesus é obrigado a me aceitar como eu sou, e eu posso continuar como eu estou. Eu posso, por exemplo, ser uma pessoa imoral, eu posso ser algo que a Bíblia diz que eu não deva ser, e eu entendo que Jesus agora me ama de tal maneira que eu posso continuar como sou. Um falso evangelho. Jesus mais um amor incondicional sobre algo que também é pecado. Existe também o falso evangelho do legalismo, que é Jesus mais um cumprimento de regras, muito comum nos nossos dias. Aquele evangelho que diz assim, poxa, eu tenho que melhorar nessa área, porque senão eu vou para o inferno. Tem um quesinho de verdade aí, obviamente que nós temos que ser obedientes, mas isso é fruto de um relacionamento com Jesus. E não o oposto, eu não faço isso mais, crer em Jesus, para ser o abençoado pelo verdadeiro evangelho. Existe o falso evangelho do libertador, que era muito comum no tempo dos judeus. Os judeus esperavam Jesus que vinha arrumar a sociedade, derrotar o domínio romano e trazer a paz para Israel, o reino, o domínio de volta para Israel. Não é esse o verdadeiro evangelho. Nós temos também o falso evangelho de que todos os caminhos levam a Deus. Talvez você já tenha ouvido por aí que, poxa, nosso Deus é o mesmo, não é mesmo? Todas as religiões têm o mesmo Deus, ou algo do tipo. Um falso evangelho. Porque quando nós olhamos para João 14:6, o próprio Jesus diz, eu sou o único caminho, a única verdade, a única vida. Não há outro caminho para o Pai, a não ser por mim, por Jesus. Então nós precisamos conhecer o verdadeiro evangelho, nós precisamos entender o que é. Nós precisamos conhecê-lo para discernir os falsos no meio de umas verdades, de algumas verdades. Às vezes, meus irmãos, meus amados irmãos, são sutilezas, não são coisas escancaradas. Às vezes é a verdade com pequenos enganos pontuados, que tornam toda uma mensagem falsa. Existe um exemplo clássico, que me remete à memória agora nesse momento, que é a maneira como o pessoal do Banco Central, os grandes, o pessoal que lida com dinheiro, como eles aprendem a discernir qual é o dinheiro falso. Isso é um treinamento que ocorre para bancários, também pessoas que contam dinheiro em financeiras, enfim. O treinamento ocorre da seguinte forma, eles estudam até a última gota de suor a nota verdadeira. Eles não estudam as falsas, eles aprendem qual é a nota verdadeira. Aprendendo bem a verdadeira, quando aparece a falsa, um cantinho na nota que é falso, eles, isso aqui não está de acordo, porque conhecem a verdadeira. O mesmo princípio é para a verdade do evangelho. É a mesma coisa. E com esse foco, eu quero com vocês nessa noite, que nós possamos olhar para a palavra de Deus, e eu quero nessa noite tentar ser o mais claro possível. Eu não quero trazer nada de cunho teológico pesado, até porque a mensagem da palavra de Deus, contida na Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é a verdade, e ela é clara. Apesar de serem 66 livros, de vários tipos de narrativa, poética, de profecia, evangelhos, nós temos uma mensagem clara, um verdadeiro evangelho ensinado pelo próprio Deus aqui, por meio de homens. Por isso eu quero convidar você, que por gentileza, se preferir, abrir comigo em Mateus capítulo 4, Evangelho de Mateus capítulo 4, nós vamos ler do versículo 12 ao 17, você pode fazê-lo no seu celular, na sua Bíblia impressa, ou pode me acompanhar ouvindo a leitura do texto. Mateus capítulo 4, versículos 12 a 17. Jesus começa a pregar. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar na região de Zebulon e Naftali,
para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Versículo 17, daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus é próximo, está próximo. O evangelho de Mateus, o evangelista Mateus, ele tem a finalidade, ele escreveu aqui, após a morte e ressurreição de Cristo, Jesus não estava mais presente nesse contexto, mas ele escreve para judeus, com a intenção de mostrar que Jesus era o Messias, aquele que as profecias haviam prometido, que as profecias haviam outorgado, haviam trazido à tona, de que viria alguém enviado por Deus, que reconciliaria o homem com Deus. Essa em suma são as profecias do Antigo Testamento. E a preocupação é esta: se você voltar um pouquinho às páginas do capítulo 1 de Mateus, você vai ver que existe uma genealogia tremenda. O que é uma genealogia? A intenção de Mateus a colocar essa genealogia no primeiro capítulo de Mateus é justamente isso, é mostrar que Jesus agora, ele é descendente de Davi e de Abraão. Se você reparar comigo, ela começa no versículo 2 com Abraão, gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e assim por diante, e vai ter depois no versículo 6, e Davi gerou Salomão, e no final vai dizer, e Jacó gerou José, o marido de Maria, do qual nasceu Jesus. Ou seja, Mateus está colocando aqui, olha, esse Jesus que vocês viram presente na terra, ele é o Messias, ele é aquele que Deus prometeu ao próprio Davi, que da linhagem dele viria um rei, que instauraria um rei eterno. Então a preocupação de Mateus é essa, por isso que ele passa a contar o nascimento de Jesus, ele traz a visita dos magos, a fuga para o Egito, e conta no capítulo 3 a história de João Batista preparando a chegada do Messias, com a mesma mensagem que o próprio Jesus traz. Mas para a gente entender o verdadeiro evangelho na sua essência, a gente precisa olhar para toda a Escritura. Nós precisamos entender por que esse Messias tinha que estar presente, e por que teria que haver esse envio de alguém que fosse reconciliar o povo com Deus, o homem com Deus. E é interessante porque quando nós olhamos para Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a gente vê que Deus criou tudo bom. Se você for ler o capítulo 1 e 2 de Gênesis, você vai ver uma perfeição. O próprio Deus diz, olha, no final, tudo é muito bom. Criou o homem, criou a mulher, criou céus, terra, estrelas, tudo muito bom. Mas ali no capítulo 3, antes Deus coloca uma condição, coloca uma árvore no meio do jardim que estava um homem e a mulher, e coloca uma condição, uma maneira que o homem se relaciona com ele, diz, olha, dessa árvore você não vai poder comer, você pode comer de todas, mas dessa você não pode comer. E coloca isso de uma forma que o homem estaria sabendo as consequências, diz, olha, se você comer, certamente vai morrer. Nós conhecemos a história, espero que vocês conheçam também. O capítulo 3 mostra a queda. Eva toma do fruto, iludida pela serpente, com a ilusão de que se tornaria como Deus. Ela olha para o fruto, vê que o paladar era palatável e era atraente para se ter conhecimento, come do fruto proibido e dá ao homem que também come. Neste momento entra o pecado e também por consequência eu e você nascemos pecadores, segundo o que a palavra de Deus diz, por causa desse pecado, dessa ação de desobediência. O próprio homem decide voltar as costas para Deus, em desobediência, então a morte entra a todos nós morremos, nascemos pecadores, estamos debaixo da ira de Deus por causa do pecado. A questão é que ali mesmo, o próprio Deus providencia, no capítulo 3, ali já há uma profecia de que teria que vir alguém que substituiria o homem na condenação, alguém que poderia pagar essa dívida, ali mesmo já. Se você observar o capítulo 3, nós não temos tempo aqui para ver os textos, por isso que eu estou dando uma caminhada panorâmica, para que a gente possa entender o verdadeiro evangelho. Ali mesmo já existe a promessa, o próprio Deus dizendo para a mulher, olha, de você virá um descendente, alguém que pisará a cabeça da serpente, e este lhe morderá o calcanhar. Profecia sobre a vinda do Messias, alguém que esmagaria a serpente, alguém que sem pecar teria uma vida que o capacitaria a tomar o meu e o seu lugar na ira eterna, o verdadeiro evangelho. E daí por diante nós vemos uma enxurrada de profecias.
próprio Abraão recebe a promessa de que por meio dele viria um descendente, a semente, e do meio do povo surgiria alguém que reinaria eternamente, que tomaria o seu lugar novamente como Deus e como Redentor, como Salvador. E os profetas Isaías, Jeremias, todos eles, os menores, preparam a vinda do Messias. E quando nós temos aqui, nós lemos o Evangelho de Mateus, nós temos um contexto em que o povo aguardava o Messias ansiosamente. Aquele que viria, o Redentor que viria, para restaurar o meu e o seu relacionamento, o relacionamento deles com Deus. Por isso que é muito interessante nós entendermos o verdadeiro Evangelho à luz de toda a Escritura. O Evangelho ele não é um texto separado. As pessoas têm dificuldade de discernir o erro da verdade porque não entendem o propósito do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho ele não veio para trazer prosperidade, apesar de que isso possa ser uma consequência da vida com Deus. E por que não? O verdadeiro Evangelho não veio para lhe trazer um amor incondicional, que você pode tudo, fazer o que quiser. Não é isso. O verdadeiro Evangelho ele veio, é a promessa de Deus para resolver o maior problema que eu e você temos. E que nós temos a resolver, o pecado. O pecado. Eu e você não podemos resolver esse problema. Aliás, se você for sincero consigo, por que eu já fiz isso? Quando eu olho para dentro do meu coração, eu vejo que eu estou numa bruta enrascada. Existe algo dentro de mim que não está certo. Algo que não faz o que Deus quer, algo que desagrada ao Senhor, algo que constantemente se inclina a fazer o que é errado. E eu não consigo resolver isso. Não é por meio da prosperidade, não é por meio de um amor incondicional, não é por meio de cumprimento de regras. Eu não acerto a minha condição com Deus a partir dessas coisas. É por isso que a promessa que o evangelista Mateus está trazendo aqui de um Messias que viria, é justamente para fazer isso. O Messias, Jesus veio para tomar o meu e o seu lugar, para resolver o meu e o seu problema, que é por meio da fé nele, nós podemos ser reconciliados com Deus. A justiça dele, a obra dele na cruz é suficiente, eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso barganhar com Deus por meio das ofertas, eu não preciso crer num amor incondicional que me aceita do jeito que eu sou, do jeito que eu posso continuar sendo pecador. Eu não preciso barganhar com Deus coisa alguma. A condição é fé naquele que foi enviado por Deus para tomar o meu e o seu lugar na condenação eterna. É uma obra completa, não há mais nada que eu e você possamos fazer para ajudar Jesus nisso. Ele já fez tudo. O elemento requerido é a fé. Por isso que Paulo vai trabalhar isso em Romanos, ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus pela pregação, ou seja, pregando, ensinando a palavra, essa palavra de Deus, que apresenta o verdadeiro evangelho, o Cristo encarnado, Deus homem, essa palavra gera no seu coração, por uma ação do Espírito Santo, fé. Então você é salvo, segundo o que diz lá em Efésios 2:10, de graça, por meio da fé. Esse é o verdadeiro evangelho. É interessante que no texto que nós lemos, no capítulo 4, no início do versículo 12, tem algo interessante que diz que quando Jesus ouviu que João tinha sido preso. E por que João estava preso aqui? João Batista, né? Se vocês forem estudar o evangelho ou ler o texto, vocês vão ver que teve alguém que preparou o caminho do Messias, né? O caminho da chegada, pregando um batismo de arrependimento. Esse profeta foi João Batista. E ele estava preso nesse momento porque os judeus já não estavam nem aceitando mais a mensagem, nem mais a pregação sobre a vinda de um Messias, alguém que, já o povo já estava, cara, esse negócio aí é heresia, estavam apegados na sua tradição judaica, que via o relacionamento com Deus baseado na lei, ou seja, na época, o entendimento da tradição judaica, eu me reconciliava com Deus por meio da lei, o cumprimento das leis de Moisés. Então, quando nós olhamos para esse evangelho de Mateus, Mateus está apresentando o verdadeiro evangelho, o Deus homem, o Cristo encarnado. Ele tem essa preocupação. Uma prova disso é que nós lemos no versículo 14, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. A preocupação aqui do evangelista Mateus é dizer, olha, esse Jesus que vocês viram andar na terra, que morreu numa cruz, que ressuscitou,
Esse é o que havia sido prometido, por isso que ele usa um texto de Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali. O próprio Isaías, 700 anos antes, tinha profetizado sobre a vinda do Messias. E Mateus está dizendo, olha, é ele, esse é o verdadeiro evangelho, esse é o Messias, o Senhor Jesus Cristo, creiam nele. E o verdadeiro evangelho, na verdade, ele não passa além dessas coisas. Muitas vezes, nos dias atuais, as pessoas querem massagear o negócio, as pessoas querem ajeitar, querem tornar um evangelho uma coisa mais bonitinha, uma coisa mais palatável, talvez com a finalidade de encher a igreja, talvez com tantas finalidades, mas quando nós observamos a mensagem que o próprio Jesus começa a pregar aqui no seu início de ministério, as primeiras palavras de Jesus é a respeito do arrependimento. Ele diz, olha, arrependam-se, o reino do céu está próximo. Já está entre vocês. A mensagem do Evangelho apresenta uma pessoa, um Deus encarnado, alguém que é capaz de pagar o seu preço, o meu preço, levar nas costas aquilo que nos separaria eternamente de Deus. E é justamente essa ideia do reino de Deus que também é válida em todo o contexto da Escritura. Quando nós olhamos para trás, como nós fizemos antes, olhando para entender o verdadeiro Evangelho, a gente vê que a chegada do reino, ela é prometida de Gênesis a Apocalipse. Nós vemos uma criação, uma queda, um plano de redenção e uma glorificação, um final. O Apocalipse apresenta isso, um novo céu e nova terra. Coisas que os falsos evangelhos não apresentam. Os falsos evangelhos, e são muitos, meus amados irmãos, nos dias de hoje, apresentam coisas que fogem completamente à ideia de um reino, fogem completamente à ideia de mudança de vida. Bem pelo contrário, são evangelhos que afagam o seu coração, que trazem conceitos de algo presente, ou seja, fique rico, você pode manipular Deus, oferte, dê um dízimo grosso, gordo, e Deus vai te abençoar, em dobro. Nós temos por aí igrejas, meus irmãos, de homossexuais, e já está em tempo de alguém como eu fazer uma afirmação dessa em público, ser preso por causa disso, homofobia, que é crime inclusive. Mas eu não estou falando nesse sentido, estou falando que a Escritura vê atitudes, vê conceitos como pecado, como distorção daquilo que é uma conduta que agrada a Deus, e isso deve ser abandonado. E meus irmãos, nós não devemos fazer isso como maneira legalista, outro falso evangelho, como eu disse na introdução, de maneira que agora eu vou me relacionar com Deus, poxa, eu tenho que abandonar esse negócio agora. Claro que você tem que abandonar, mas faça isso no relacionamento com Jesus. Afinal, é esse mesmo convite que está impresso nessa pregação de Jesus. Quando o Senhor Jesus está dizendo, olha, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo, nós temos aqui um convite. Ele está dizendo, olha, você, eu já fiz tudo, agora tome a decisão, olhe para mim, eu tenho um reino preparado para você, basta você entender quem eu sou, basta você virar as costas para um mundo caído, para um coração depravado,
E eu repito o que eu já disse antes, essas coisas não vão mudar da água para o vinho. Geralmente não acontece de uma hora para outra. A santificação é um processo que dura toda a vida. E acontece no relacionamento com Cristo a partir do momento que eu entendo o verdadeiro Evangelho. Que eu creio em Jesus como suficiente, como uma obra terminada, uma obra completa. Que obra é essa? Alguém tinha que pagar o preço do pecado. Jesus fez isso. Pronto, está feito. Ele viveu uma vida sem pecado. Ele estava pronto para isso. Ele estava suficiente, ele estava preparado, ele foi enviado para isso. Ele cumpriu, fez a vontade do Pai. Ressuscitou no terceiro dia. O que também agora demonstra que nós também vamos ressuscitar por meio da fé naquele que cumpriu a sua obra. O interessante é que no anunciar da chegada do reino, do chamado arrependimento da chegada do reino, existe esse convite. Não há como não vê-lo. Não há como não vê-lo. E é interessante porque Jesus não faz isso dizendo, olha, cara, vocês são muito maus. Vocês são muito pecadores. Eu acho que para alguns de vocês não vai ter solução. E o que nós vemos é justamente o oposto. Jesus, no seu ministério, ele vai de encontro com os piores, entre aspas, né? Comia com fariseus, abraçava as prostitutas, morreu por alguém como eu. É para esses, porque ele mesmo disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, né? Então, a convicção do verdadeiro evangelho, quando eu olho e entendo o que é o verdadeiro evangelho, eu não vou usar aqui a palavra automática, eu vou dizer o que a Bíblia diz. Existe uma ação do Espírito que produz fé no seu coração, e essa relação de fé agora em Cristo, produzida pelo Espírito por meio da pregação da palavra, te capacita a entender quem você é. Depravado, pecador, necessitado de um Salvador, carente, insuficiente para viver uma vida que não vai te levar a lugar nenhum, muito menos por meio de falsos evangelhos. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho, a mensagem do verdadeiro Evangelho, ela é muito clara. Ela é muito clara. Deus não complicou as coisas. Ele disse, olha, é de graça. Eu vou dar tudo que eu tenho. Aliás, é um Deus só, são 3 pessoas, né? O complexo da Trindade. Não é difícil a gente colocar isso de forma separada, porque se torna um só Deus, mas o próprio Deus, nós podemos dizer assim, na cruz, porque Jesus é Deus, Deus encarnado, Deus que se fez homem. Então, quando a gente começa a ter essa ideia, você pode pensar o seguinte, mas eu estou entendendo o que está acontecendo aqui. Tá, Deus resolveu o negócio, basta eu crer, beleza. Você quer que eu faça o quê? A primeira coisa que existe na Bíblia, a primeira coisa que não existe na Bíblia são receitas. São receitas. Nós não encontramos receitas de bolo na Bíblia. Não tem um passo a passo dizendo, olha, tem que ser assim, tem que ser assado. Agora que você aceitou Jesus, você tem que fazer assim. Não, você tem que ir lá acertar a sua dívida com quem você roubou e fazer isso agora. A gente não encontra isso na Bíblia. O que nós encontramos é uma obra do Espírito Santo levando as pessoas para Jesus. Nós vemos isso em Atos, nós vemos Paulo fazendo isso, missões, né? Agora Jesus sendo pregado. E o que nós podemos dizer de maneira segura é que o verdadeiro evangelho apresentado na pessoa de Jesus, na pessoa de Deus encarnado, ele está te chamando para um relacionamento, e é isso mesmo, é um Deus vivo. Esse é o verdadeiro evangelho. Ele não é um Deus com um banco, né? Ou com um saco de amor pronto para distribuir, porque é um bom velhinho. Não tem nada dessas coisas, né? A gente tem que aprender a discernir a verdade no meio dos enganos. É por isso que é tão interessante, tão importante e vital, sem sombra de dúvida, para a nossa vida eterna, nós conhecermos o verdadeiro Jesus. Não um Jesus com um saco de dinheiro, não um Jesus bonitinho, mas aquele que foi para a cruz, tomou o meu e o seu lugar, né? Esse é o verdadeiro evangelho, a pessoa de Jesus. E ele te chama assim para um relacionamento. Eu não teria coragem de dizer como é que vai ser para você a sua nova vida com Cristo. E se é já uma nova vida com Cristo, eu não sei nem o que dizer, como vai ser, que dirá da minha. O que me é requerido a mim, você é crer, ser fiel, olhar para Jesus, porque Ele fez por mim e por você, segui-lo, né? E abraçar esse reino que já chegou, que já é presente
na pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos, os contextos, eles não são fáceis. Os tempos que a gente vive não são fáceis. Eles apresentam muitas saídas fáceis, né? A gente encontra nos dias de hoje falsos evangelhos bem assim disfarçados, né? É Jesus mais alguma coisa, né? Tem uma religião, como eu disse no começo, eu não vou citar nome de igreja, não faria isso de maneira alguma publicamente, né? Não acho conveniente. Mas tem uma religião que diz assim, Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Quer dizer, está perfeita a frase. Mas se você for analisar a religião, pesquisar a fundo, você vai ver que não está muito legal, não fecha muito com o verdadeiro evangelho. Porque Jesus mais é alguma coisa. Meus queridos irmãos, o verdadeiro evangelho, ele apresenta Jesus como obra completa. Ele fez o que tinha que ser feito. Não há mais nada que você possa fazer. E por isso que em amor ele te chama para um relacionamento. Como é que se dá esse negócio? Bom, daí eu posso partir para o testemunho, né? Rapidamente aqui, partindo para a conclusão, como é que foi para mim esse processo? Eu ouvi de Jesus quando eu era criança, e depois, até dei meu testemunho aqui numa reunião de jovens também, alguns escutaram. Para mim, foi vendo a palavra de Deus, foi lendo a palavra de Deus, que aconteceu esse contato, que iniciou-se o meu relacionamento com Jesus, é lendo, claro, despertado pelo Espírito Santo, crendo, lendo, poxa, mas isso aqui é a verdade, de repente, cara, mas tem coisa errada, tem coisa que eu preciso abandonar. Quer dizer, não foi alguém que me disse, meu relacionamento com Jesus, e ele nunca me disse, olha, você está totalmente depravado, você não tem, cara, é um relacionamento, você vai aprendendo a virar as costas para o pecado, você vai aprendendo a ser uma nova criatura, você vai seguindo a Jesus, você vai se tornando alguém, até o retorno dele, de acordo com a vontade dele. Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei como é que anda o seu coração, de repente você já ouviu isso várias vezes, de repente ao longo dos anos, de repente você está escutando isso pela primeira vez. Existe só uma forma de você e eu nos reconciliarmos com Deus, crendo em Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador. E a partir dessa fé, desse ato de, por exemplo, de entrega, Senhor, aqui eu estou hoje, eu entendo quem Tu é, entendo quem eu sou, eu preciso de Ti. Isso é seu Deus. Eu não sou nada contra apelos, tem muitos apelos fortes que as pessoas fazem, eu não tenho nada contra essas coisas, acho até interessante, acho que tem que ser feito nos contextos adequados. Eu não vou fazer isso aqui hoje à noite. Mas eu entendo que o Evangelho foi pregado, a verdade de Cristo foi anunciada. E se for da vontade de Deus, eu creio que todos os homens sejam salvos, Ele vai falar com você. Ele tem falado com você. Meu irmão, se te apresentam outro caminho para Deus, saiba que ele é falso. Porque o próprio Jesus, como eu já mencionei antes, ele mesmo disse, eu sou o único caminho, a única verdade da sua vida. Relacione-se com ele, entendendo quem ele é. Deus, Salvador, Senhor, alguém que te chama a segui-lo e diz, olha, você é muito bem-vindo no meu reino. Vire as costas para o mundo. E não me interprete mal, eu não estou falando aqui que você agora tem que parar de trabalhar, de ter sua vida, não é nada disso. Isso é outro falso evangelho também. Estou dizendo que você pode continuar tendo sua vida com uma nova vida. Nascer de novo, na água do Espírito, crendo no único que pode te salvar. Este é o verdadeiro evangelho. Por isso, nesse momento, eu gostaria de orar com você. Eu quero orar, depois Dani vai tomar a frente do encerramento, vai ter louvor, mais um louvor. Mas eu queria que nesse momento, você e Jesus, você e o Senhor Jesus, você pudesse, não barganhe com Deus, não cometa esse erro, muito ensinado nos dias de hoje. Não cometa o erro de, por emoção, simples emoção, produzir isso no seu coração. Não queira fazer isso. Se você entende quem é Jesus, se você crê nisso, e se você entende que você já algum dia entregou sua vida para Ele, ou se você quiser fazer isso, faça isso no seu coração com Jesus. Eu te dou certeza, baseado no que a Escritura ensina, que Ele está te ouvindo agora. Ele está nos ouvindo. Aliás, Ele é o centro desse culto.
Nossa tradição gaúcha é muito linda. Eu amo chimarrão de costela. Mas Ele está acima dessas coisas. Ele quer conversar com a gente no meio da nossa tradição, nosso dia a dia. Ele estar conosco. Ele prometeu isso. Estar conosco até o fim dos tempos. Eu não tentei aqui de nenhuma forma te manipular emocionalmente. Eu não tentei fazer nada. Cara, com certeza eu sou o pior dos pecadores aqui essa noite. Eu tenho convicção disso. Eu preciso de Jesus. Eu admito publicamente que o Senhor Jesus é o meu Senhor, porque Ele é suficiente para a minha vida. Só isso. O resto é pior do que eu posso imaginar. Porque quando eu olho para o meu coração, eu não vejo isso. Eu não vejo isso. Eu vejo um ser humano caído, necessitado. Claro, eu nasci de novo. Eu tenho convicção disso, porque eu creio em Jesus. Mas eu preciso dEle. Eu preciso dEle. Eu espero que você consiga dialogar com o Senhor no seu coração. Não faça isso de uma maneira arbitrária, desconexa, mas eu quero orar com você. E não será pontual, não será agora. Com certeza você pode fazê-lo no seu projeto, continuar. E meu irmão, prepare-se. Os falsos evangelhos existem. A nossa carne milita contra o Espírito. Existe uma batalha espiritual para aqueles que acreditam em Jesus, para aqueles que decidem se voltar, se arrepender, abraçar o reino. Então eu gostaria de orar com você nessa noite. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo que tu fizeste, que só tu podia fazer. Reconciliar a raça humana contigo por meio do teu Filho Jesus Cristo, e fez isso por amor. Tu amaste os gaúchos de tal maneira que enviaste o teu único Filho a este mundo, para que por meio dele crescêssemos e tivéssemos a vida eterna. Pai, nós aqui nessa noite somos diversos, somos criaturas, filhos de Deus, temos a nossa vida, cada um de nós aqui é diferente, cada um nesse momento conversa contigo, a fé de uma maneira diferente, mas nós te louvamos, te engrandecemos por aquilo que tu é e por aquilo que tu fizeste na cruz. Nós não poderíamos solucionar esse problema, o real problema que temos do pecado. Nosso problema não é financeiro, não é de amor, o nosso problema não é com regras, o nosso problema não é com nada dessas coisas. O nosso problema é com o pecado, Senhor. Por isso nós confessamos a Ti, eu confesso a Ti quem eu sou, pecador. E eu preciso de Ti, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida dos meus irmãos, nos perdoa, nos purifica pelo sangue de Cristo e nos capacita pela fé a olhar em Ti, Te seguir, andar contigo, nascermos de novo, ter uma vida que Te agrade, no dia a dia, no nosso trabalho, em casa. Senhor, eu peço, de acordo com a Tua vontade, que Tu abençoes cada um dos meus irmãos aqui essa noite. Tu possas ouvir a sua oração, o seu pedido, o seu clamor. E, Pai, de acordo com a Tua vontade, realiza a Tua obra na vida de cada um de nós. Porque afinal nós sabemos qual é. Nos levar contigo, nos capacitar a sermos cada vez mais parecidos contigo. Por isso, Senhor, nos guia pelo caminho eterno por amor do Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Charles, obrigado de novo, ter aceito o convite, cara. Vamos cantar mais uma música. Na verdade é uma música folclórica aqui, é bem conhecida. Vamos ficar de pé. Depois dessa música a gente já está encerrando então a programação, deixando um aviso. O pastor e o pessoal está fazendo salsichão ali com pão, então o pessoal pode ficar ali, vai estar saindo no lado direito aqui, vai ter uma mesa, tá? Gratuito para todos que estão aqui, então vamos ter esse momento também ali, tomando as devidas precauções, tá? Então tá todo mundo convidado, obrigado por todos virem. Semana que vem nós vamos ter presencial de novo com o grupo de 13 de maio, tá? Então tá todo mundo convidado também e que Deus possa abençoar vocês.